Shadiversity. Saudações, eu sou Shadiversity. Saudações, eu sou Tyrant. E Tirante, voltamos analisando do caipira ao mestre espadachim. Agora, esse tem sido um anime muito intrigante porque faz algumas coisas muito melhor em relação à esgrima medieval, terminologia medieval e outras coisas, embora ainda haja espaço para melhorias, e estamos fazendo uma espécie de série. Análises profundas sobre diferentes aspectos desse anime, como um ponto de partida para compartilhar como seriam as representações corretas dessas coisas, como um incentivo para dizer que realmente gostamos do esforço extra que vocês estão colocando, porque essas coisas estão melhores do que na maioria dos animes que já vimos, mas definitivamente ainda há espaço para melhorias. E neste aqui, quero analisar a nova espada dele. Isso. Bem, a nova espada dele no anime é quase um exemplo perfeito do que estamos falando, sendo, na verdade, um passo bastante encorajador na direção certa, embora haja coisas sobre as quais queremos conversar. Na verdade, há coisas que podem ser melhoradas. Essa espada me chamou tanto a atenção que eu vou refazer essa espada, na verdade. Eu já fiz. Em 3D eu vou modelar essa espada em 3D. Eu gosto de espadas, então é isso. Eu já fiz isso antes, já projetei espadas. Por isso vou refazer essa espada corrigindo esses problemas. Ela está tão perto de se tornar uma espada longa de fantasia quase perfeita. E você vai poder ver como é o redesenho, a versão corrigida dessa espada, perto do final do vídeo, onde vamos realmente mostrar como ela ficou. Mas primeiro precisamos analisar a espada e explicar quais são algumas das coisas que eles fizeram muito bem e o que eles poderiam melhorar. Então esta aqui é meio que um resumo do que acabei de dizer antes, tipo, eles meio que acertam em algumas coisas. Na verdade, estou impressionado, eu diria que essa é provavelmente uma das melhores interpretações de espada longa em anime que já vi até agora. Ela faz algumas coisas que são realmente um pouco surpreendentes. Sim, para começar, logo de cara com o pomo. Já falamos sobre isso antes, o anime tem um grande problema em não incluir pomos. Eu, pessoalmente, acredito que é porque ele só tem katanas, que não tem pomos. Este é o principal ponto de referência deles para espadas. Aquilo é o cabo, eles não têm pomos. Quando veem espadas europeias, pensam, tem algo estranho na extremidade, então faço o menor para não atrapalhar. Talvez seja a preferência deles pelo contexto cultural, enquanto os pomos das espadas medievais são muito importantes. Falamos disso em nosso vídeo dedicado. Eles têm funções tão críticas. Sim, como contrapeso, mas também para manter a espada unida. Sim. Tem um rebite bem aqui atrás. Além disso, este pomo é proporcional a esta lâmina. Então temos um bom controle da ponta graças à alavanca. Pomos são muito importantes e proporcionais à espada. Este, por exemplo, é grande e tem visual robusto. Olha como ele é grosso na lateral e sim, é assim mesmo. Eles vêm em vários estilos e tamanhos, como este aqui que tem um belo pomo em formato de rabo de peixe, bem robusto nas laterais e tudo mais. Mas isso também adiciona não só um equilíbrio de peso importante, mas também um equilíbrio visual. Tem rabo de peixe. É quase como um peixe. Descobri com certeza que ela ficou um pouco lisonjeada. Como você chama esse? Ele é facetado, tem um sensor estranho e traseira tipo rabo de peixe. Você está certo, é uma mistura estranha. O rabo de peixe tem isso, mas ao mesmo tempo isso também é facetado. Fascinante. É como uma mistura. Então, quando se trata dessa espada em particular, eles acertaram no pomo, o formato dele está correto. Na verdade, é bem decente. Temos algumas espadas que são quase idênticas. Pegamos uma lâmina de katana e colocamos uma empunhadura medieval nela para ver como ficava, e na verdade não ficou ruim, ficou até bem legal, mas o pomo que usamos era... muito parecido com este. Um aqui, é quase idêntico, exceto que este parece um pouco maior, Então essa é a única crítica aqui. O pomo desta espada não é proporcional a esta lâmina, tipo, o peso disso seria terrível. Acho que a guarda ficou grande demais. Talvez ficasse mais equilibrado se fossem do tamanho certo. Uma lâmina típica de anime, que é uma lâmina muito grossa, então eles fizeram um bom esforço, pelo menos deixando o pomo grande o suficiente para ser considerado um pomo. Sim. Mas ainda é um pouco pequeno para esse tipo de lâmina. Você pode conseguir um pomo grande. No perfil, eu acho que combina um pouco mais com isso. No perfil. Mas isso é grande, isso é arredondado de todos os lados, então isso realmente adiciona bastante peso. Mas o que também é interessante sobre essa espada em particular é que isso quase demonstra exatamente como a guarda cruzada dessa espada deveria ter sido projetada. Sim, então a guarda cruzada é desse design. Está praticamente perfeito em termos de design, parece bom, só é muito grossa.
Sim, é muito grande. O que eu acho que ganha muitos pontos comigo é o fato de ter uma crista central. Isso é uma característica de muitas guardas cruzadas medievais. O motivo é que elas precisam se alargar e ficar mais grossas no meio para acomodar a largura do cabo, que geralmente é mais grosso do que a lâmina. Mas o que você também vai notar é que nas guardas cruzadas medievais, elas afinam rapidamente nos quilhões. Os pontos laterais são chamados de quilhões. Elas afinam e ficam finas para reduzir o peso, e você também pode ver de perfil o quão fino isso é. Sim. Tipo, bem ali, esse é o defeito disso, você acertou, está quase perfeito. Bem, O design está certo, eu diria que o design está certo. Eu só diria que é muito grosso, muito grosso. sim. E olha, essa pode ser uma das fraquezas da animação, que é mais difícil desenhar coisas realmente finas, mas eu já vi isso. Eles fazem pompons pequenos. Como assim? O anime possui linhas finas, e dado seu alto nível de detalhe, acredito que consigam fazer isso. Tipo os Gundams e tal, é assim, se vocês conseguem fazer aqueles Gundams tão detalhados, vocês conseguem desenhar espadas medievais, né? Eu acredito em vocês. Japão, vocês conseguem. Então, de novo, isso é um incentivo pra vocês. É isso. É uma boa melhora, mas também tem áreas em que vocês podem melhorar. Vamos deixar vocês decidirem isso aqui. Essa guarda cruzada é realmente, tipo, Praticamente idêntica. muito parecida no design. Dá pra ver como ela é mais grossa na câmera em relação à outra. Dá pra notar a diferença. Não precisava ser tão grossa. Mas fora isso, essa aqui é ótima. O peso dela é muito bom. É realmente surpreendente, não é? Até agora o punho, o pomo, a guarda, o cabo, tudo parece razoável. Agora vamos para a lâmina. Sim, bem, na verdade quero deixar a lâmina por último. Tenho mais alguns pontos que quero comentar. O vídeo exclusivo desta semana da Shadowversity para nossos apoiadores é uma discussão aprofundada e até um debate sobre a viabilidade do uso de adagas arremessáveis em combate. Tirante e eu concordamos em alguns pontos e discordamos em outros. Você pode acessar este vídeo e muitos outros exclusivos e completos. Você pode apoiar inscrevendo-se pelo Subscribestar, Patreon ou nas assinaturas do canal no YouTube. Ótimo vídeo! Assim como muitos outros conteúdos disponíveis. Só conseguimos continuar graças aos nossos apoiadores. Obrigado a todos pelo apoio. E se você puder, começa a partir de $12 por ano. E eu não consigo expressar o quanto isso nos ajuda, então obrigado a todos que estão nos apoiando. E não deixe de se inscrever para conferir esse vídeo exclusivo. Acho que o cabo desta espada longa é curto demais para o comprimento da lâmina. Não sei, não consigo ver o comprimento. Bem, é basicamente uma lâmina de espada longa. Se colocar a mão, dá para ter noção da proporção e do comprimento do cabo. Pelo punho dele, 1,5 mãos. Isso parece uma espada bastarda, não uma espada longa de verdade. Enquanto, tipo, você pode ver que essa espada não tem uma lâmina super longa. Mas olha só, sabe? Você está, tipo, pra coisas de espada longa, entende? Mas acho que como espada bastarda está tudo bem. Talvez isso seja uma questão de preferência pessoal. Eu realmente acredito que isso é só uma questão de animação, porque o cabo é estranho de qualquer jeito. Então acho que a mão dele só deve ser um pouco grande demais. Um pouco volumosa demais. Tudo bem. A espada faz algo que critico nas espadas em animes em geral. Ela tem um rabaque, é pequeno, eles reduziram, então é como se, de novo, eles estivessem indo na direção certa. Mas como na maioria das espadas medievais, o rabaque é a peça que fica logo acima da guarda na lâmina e na maioria das espadas medievais. Quando digo a grande maioria, elas não têm, o rabaque não está lá. É puramente estético, é isso. Eu não me importo, tipo, não está certo, mas ao mesmo tempo é uma espada de fantasia. Eu posso colocar um rabaque nela. Tudo bem, eu acho, pra mim, não acrescenta nada na estética ou no design da espada. Ficaria melhor sem. Preferência pessoal. Tem uma referência? Sim. Agora eu não me importo com a peça metálica bem embaixo da guarda que meio que envolve o cabo. A gente viu muito disso em O Senhor dos Anéis. Na verdade, sim. E até sim. Existem várias espadas históricas que eu acho que tem isso, porque geralmente está ligado aos ressaltos nas espadas, que são apenas saliências que ajudam na pegada. E coisas assim. Beleza, beleza. Agora vamos para as lâminas. Primeiro problema. É grossa demais. Eles fazem isso com todas as espadas de anime, na verdade. Não, olha, não estou falando da espessura da lâmina, estou falando da largura mesmo. Você está falando desse perfil? Desse perfil, que é sempre maior. Dá pra ver porque, tipo, o chanfro faz a curva, é uma lâmina bem grossa. Você acha que é limitação da animação? Acho que nunca vi nenhum deles fazer isso direito.
Mas em termos dessa espessura do perfil, Tá tudo certo? pra mim tá bom. E ela tem um ricaço de fantasia. Ricaço é a parte sem fio da lâmina. Na verdade, É lá embaixo, perto da base, depois da guarda, na curva. É disso que ele fala. O ricaço está ali. eu adoro isso. Na verdade, esse é exatamente o tipo de design que eu usei em uma das minhas próprias espadas que eu projetei. Eu tenho um exemplo, então a que eu coloquei é a Impérios, que é do meu romance, que você pode encontrar no Audible e na Amazon. Muito bem avaliado, 4,5 de 5 estrelas. Tipo, isso é muito bom, de qualquer forma está disponível. Então, o que eu tenho aqui é uma cópia da lâmina que eu projetei em um cabo diferente para combinar. Mas fantasia medieval, e este é na verdade um exemplo muito bom de um design de espada medieval de fantasia quase perfeitamente executado. Como você chamaria essa parte aqui? Ah, sim. Eu chamaria, Não tenho certeza se eu chamaria. Isso é um rabaque. talvez não dê pra ver na câmera porque tá tudo preto, mas tem um rabaque aparecendo. Acho que uma luta cheia de fantasia. E este cabo é quase do mesmo tamanho daquele. Esta é, na verdade, uma espada muito parecida, com uma lâmina muito semelhante. E olha, curvada no ricaço. Pode funcionar, pode ficar incrível. Eu já usei isso nos meus próprios designs de espada. Eu tenho uma pergunta sobre essa espada. Desculpe, sobre a nova espada do Caipira. Ela tem um formato estranho que se estende a partir do rabaque e sobe talvez uns 10 centímetros pela lâmina. Parece um sulco. Eu não consigo decidir. Acho que parece um sulco. Se for um sulco, tudo bem por mim. Acho que na verdade é um bom recurso de design. E então a parte vermelha da lâmina é plana e depois vai até o talão. Mas também parece um... Como eu chamaria isso? Tipo um... Long. Sim, tipo um cordão ou uma extensão de metal? Agora, droga, não temos essa espada aqui. Algumas têm pequenas extensões na guarda, mas nenhuma é tão longa quanto ela. Você está certo. Não consigo dizer. Deste ângulo parece ser um sulco, o que não tem problema. Mas quando você olha bem de perto, eu também não consigo dizer de jeito nenhum. E olhando para essa espada em outras lutas e tal, na verdade eu acho que aquilo são saliências. Se aquilo são saliências, não faz sentido. Não sei por que estão na espada. Talvez seja reforço para segurar, mas não é necessário. Isso é sério. Não é assim que se fazem espadas. Não. E por isso é confuso. E se forem saliências, eu não gosto. Se for uma canelura, eu gosto. No meu redesenho da espada, eu coloco uma canelura. Certo, como você vai ver. Bem, primeiro, antes mesmo de entrarmos nisso, eu diria que, no geral, eu daria um B mais sólido para espadas de anime como essa. Sim, eu daria um B. Isso é muito melhor do que... Então isso é o quê? 7 de 10. Sim, é muito bom. É como se fosse um passo na direção certa. Sim, só algumas mudanças bem pequenas e provavelmente já funcionaria. Antes de continuarmos, preciso mencionar que há algumas espadas nesse anime que aparecem um pouco mais tarde e que são praticamente perfeitas. São as espadas da Ordem Sagrada que o Caipira acaba enfrentando em um episódio mais para o final, ou talvez até no episódio em que ele consegue sua nova espada. Essas são basicamente espadas longas perfeitamente desenhadas, e agora estou confuso. Se conseguem fazer espadas quase perfeitas, por que fizeram aquela espada comum que ele dá aos alunos? Então, tipo, aquela lá é bem ruim, não tem como. E por que aquela foi feita tão mal quando eles conseguem fazer uma que é muito boa? Olha, é ótimo, porque mostra que dá pra fazer. Eu te disse, Japão, vocês conseguem. Eu acreditei em vocês. Vocês conseguiram. Beleza. Mas ainda há algumas coisas para melhorar na nova espada do Caipira. Então vamos dar uma olhada nisso. E aqui está o meu redesenho. Você vai notar que deixei a guarda cruzada bem mais proporcional. Eu até adicionei um pouco mais de forma nela, porque a do anime parece realmente se alargar em direção à armadura nas pontas dos braços da guarda. O que dá pra fazer? Sim, com certeza. Eu exagero um pouco mais nisso, deixo mais proporcional, faço a lâmina proporcional também. A minha pode ser um pouco mais larga, mas acho que fica melhor assim. E eu removi o rabaque. Sim. Você não precisa disso. Você não precisa disso, mas também não faz diferença. Tipo... Aquela que é bem... Eu não gosto disso, Tirone. E então aquela coisa estranha de saliência, eu fiz dela um sulco distinto.
O pomo ficou quase igual, não precisa mexer muito nele. Acho que só modelei um pouco mais o cabo. Em espadas medievais, cabos são uma boa oportunidade, embora alguns sejam simples. Tipo, essa é a questão, certo? Um cabo bem feito é, na minha opinião, uma das partes mais importantes e essenciais de uma espada. É o seu ponto de conexão com a espada. Um cabo oval como esse funciona perfeitamente bem com as mãos nuas. Sim. Quando você usa manoplas ou luvas, segurar fica mais difícil. Eu, por exemplo, adoro cabos octogonais. Preciso disso. Eu preciso pegar isso. Eu preciso conseguir travar com ele. Olha esse cabo, certo? Olha o formato e as elevações, as cristas aqui, e como ela desce até esse ponto fino e afilado no pomo. E também é octogonal. Se você conseguir ver, tem uma crista sutil no meio. E esse é o cabo. Cabo com design de primeira classe. Obra de arte. Alinhamento da lâmina. Perfeito. Tanto faz se você está usando luvas ou não. Você ainda consegue sentir exatamente em que posição a lâmina está. Isso é realmente importante, cara. E a gente costuma ignorar isso. Falamos muito sobre isso, mas nunca explicamos por que é tão importante. É o ponto de conexão com a lâmina. Cabos arredondados não são tão bons. Cabos adequados funcionam, mas dá para conseguir algo melhor. E ao fazer assim, pode deixá-lo um pouco mais fino aqui, o que ajuda a orientar a lâmina e alinhar o fio corretamente durante o uso. E é assim, quando você consegue um bom cabo, fica perfeito. Então acho que há espaço para melhorias no cabo, como mostrei no modelo. Eu diria isso para todas essas espadas. Sim, mudaria todos os cabos delas. Porque isso aqui é lindo. E aí está, então pode ser melhorado. São pequenas coisas assim que vão te levar até lá. Curiosamente, acho que usam um modelo 3D da espada nas lutas, quando o personagem também é 3D. E se for esse o caso, bem, você pode acertar perfeitamente. Agora, há um argumento, e eu não discordo dele, de que espadas proporcionais precisam ser desenhadas mais grossas para serem vistas com mais facilidade na animação quando a câmera está afastada. E se esse for o caso, por que ainda conseguimos ver espadas em filmes live action que são reais? não sei quanto a isso. Por quê? Espadas em live action geralmente são ruins pelo mesmo motivo. Estou falando de filmes com espadas boas. Nem todas. As de O Senhor dos Anéis, por exemplo, são fantásticas. Não me incomodo em ver a espada na guarda, como em Game of Thrones. Bem boas. As de A Casa do Dragão, bem boas também. Mas se pensarmos em muitas das que as pessoas gostam, tipo Excalibur e tal, e, sabe, eu sei que existem ruins. Reconheço que alguns filmes têm espadas mal desenhadas, mas nos bons isso não acontece. Dizem, é live action, fica mais visível, mas não é bem assim. Na animação, o contraste das cores e o uso de cel shading na paleta de cores ainda faz com que se destaque, contraste e fique visível, mesmo que seja fina e na proporção certa. O motivo pelo qual eu não aceito esse argumento é simplesmente porque eles fazem isso com katanás. Sim. E as katanas parecem finas e razoáveis. Dá pra fazer isso com uma espada longa. Você consegue! Você não consegue! Nós acreditamos em você, Japão! Você consegue! E obrigado pelo esforço extra em Do Caipira do Interior ao mestre espadachim. Estou gostando muito disso, essas pequenas pérolas. Se tiverem sugestões de melhorias, o que acham do meu redesign? Ele representa bem a espada do velho caipira do interior? Me avisem nos comentários. Se gostam desses vídeos, tem mais. Eu acho engraçado. Tenho mais 2 temas que quero abordar sobre isso, esse do caipira do interior ao mestre espadachim. Um deles merece muitos elogios, que é a cena de luta entre o caipira e o Spur. E o outro praticamente não tem nada para ser elogiado, e é o design da armadura, beleza? Porque... Cara, temos muita coisa pra falar sobre isso, hein? Se tem uma coisa que esse anime decide ir totalmente pro lado anime e não ligar nem um pouco pra funcionalidade histórica medieval, são os designs das armaduras. Uau! isso fica pra outro dia. Avisem se quiserem ver. Valeu, pessoal! Se ainda não viu os outros vídeos do Caipira do Interior, confira o em que analisamos isso. É o vídeo sobre Zweihandler, quer dizer, Zweihander.